Pereira falou sobre preparação, né? Vamos dar uma olhadinha no que ele disse aí, aspas para ele. Vitor Pereira, atenção, ele disse o seguinte: preciso de algum tempo de trabalho com a equipe e transmitir as ideias. Preciso alinhar os jogadores com aquilo que pretendemos, mas logo que possível necessitamos de jogos. Precisamos jogar, treino não é suficiente, é preciso haver competição também. Então vamos lá. Foi na coletiva de apresentação isso aí, certo? Ele Luxemburgo poderia traduzir essa frase em uma frase mais curta. Qual seria? Tá querendo implantar filosofia. Ele tá em outras palavras ali, Zé, ele quer implantar a filosofia, entendeu como é que é? O Chinel podia falar o que ele tá fazendo, eu já fiz lá em Isso já fez mesmo. Então ele quer jogo. Põe o óculos aí, Prates. Vamos lá. Ele quer jogo. Então lá, hoje é o Audax, é a molecada, a meninada, a garotada, né? Os jovens. Os jovens. Dia 15 é a Portuguesa, final de semana. Madureira, você vê que o intervalo entre um jogo e outro ali é pequeno, em 3 dias, né? Madureira fora, Nova Iguaçu em casa, Bangu fora. Aí vem o Palmeiras. Que hora será o jogo contra o Bangu? Não vai ser 4 da tarde, Moça Bonita, né? Que você está imaginando, né? Porque senão o negócio vai ferver. Palmeiras em Brasília, é a Supercopa, dia 28. Depois tem o Boa Vista, dia 1º de fevereiro em casa. E aí viaja para o Mundial no dia 2, tá? Então o que eu quero trocar ideia aqui com vocês é o seguinte, vamos lá. Ele falou que precisa de jogos, certo? Hoje vai a molecada. A gente sabe que para ele poder implantar as ideias, ter uma avaliação um pouquinho melhor, então precisa de alguma competitividade. Vamos falar sério. O Flamengo principal ali, o nível de competitividade para o Flamengo ali é baixíssimo. Mas é baixíssimo. Mas são os jogos que tem, né, Will? Mas são os jogos que tem. São os jogos que tem. E vale um campeonato, então ele precisa colocar os caras para jogar jogo ali a Vera mesmo, né? Como é que trabalha isso aí? Porque não vai jogar todos. Aonde vai com o principal, onde não vai, de repente, vocês podem me surpreender e falar, William, tem que jogar todos com o principal para chegar tinindo ali contra o Palmeiras, pro Mundial e tal. Como é que faz? Você lembra do Palmeiras no Mundial há um ano atrás? Lembro. Então, ele também começa a acelerar o ritmo dele muito antes dos outros. Então, tem time do Rio, de São Paulo, que vai até dia 1º de fevereiro ali, com reserva, com alternativa. Eu acho que vai usar 3 jogos ali pra mesclar, pra rodar a molecada. Quando você olha pra Nova Iguaçu e Bangu, às vésperas de um Flamengo e Palmeiras, o Flamengo não quer perder a Supercopa. Nem o Palmeiras quer perder a Supercopa. Exatamente. Ali nos 2 jogos antes... Quebra a temporada, é bom a gente pontuar. Ah, mas é o Palmeiras. Não, mas é o Pepe. Mas de novo, lá vem ele. Lá vem. Sempre água no eu chope. falei. Eu acho que ele coloca um timezinho antes, acho que já começa contra a Portuguesa. Não, eu acho... eu acho que nós somos eu acho que 2 ele começa jogos. a Portuguesa é no fim de semana Portuguesa agora. não, contra o Madureira. Eu acho que começa a pensar titular ali, quem tiver melhor preparado, quem tiver menos fadigado, com os indicativos melhores, começa a aparecer. Aí você pega ali um Nova Iguaçu, talvez, uma semana antes do Palmeiras, você bota todo mundo junto. Acho que vai ser isso, ele vai acelerar o processo no comparativo com outros times, falando de Palmeiras, de Corinthians e São Paulo, falando de um... Pelo que eu sei, o Flamengo já joga com o time titular contra a Portuguesa no dia 15, jogo que é no Maracanã. Vasco no Rio e o Fluminense no Rio. O Flamengo vai acelerar um pouquinho, vai ter o time principal um pouco antes, porque vai olhar para o Palmeiras e, principalmente, vai olhar para o Mundial no Marrocos. Acho que vai acontecer que você vai acelerar, você vai, não é pular etapas, você vai acelerar ali a entrada dos jogadores principais. São Paulo fez jogo treino contra o São Bernardo, 7-1, hein? E o Santos ganhou só de 2-0. Não, porque se fosse ver... Se você fosse ver, falando do Flamengo. Falando do Flamengo, barriga cheia. Não pode ser que se miséria. Você vai falar que se o Flamengo fosse fazer uma pré-temporada, por exemplo, de Campeonato Brasileiro, né? Com todo respeito aos clubes do Rio, mas se o Flamengo fosse fazer uma pré-temporada para um campeonato maior que o Carioca, ele usaria esses times para fazer alguns jogos treino, né? Jogo treino, amistoso, exatamente. É isso aí. Com todo respeito. A gente jogou e sabe que é assim, Fábio, qual é o então, nível de desafio ali para o Flamengo? Assim, para esse time, o Flamengo pode vencer, empatar ou perder para esses times. No futebol tudo pode acontecer. Mas se a gente comparar elenco e objetivos, então assim, eu imagino que o Flamengo vai jogar 2 jogos aí com o time principal. Mais próximos ali ao Palmeiras? Até um próximo do outro, assim, sabe? A gente tem uma distância de 3 dias. Então, como pré-temporada, até como uma pré-temporada, seria bom para o Flamengo se preparar fisicamente, condicionar a musculatura, enfim, que estão fazendo agora, e depois 2 jogos em sequência, né? Quase como se fosse um final de preparação da pré-temporada, para aí você ajustar algumas coisas que aconteceram no jogo e aí enfrentar o Palmeiras, que já é um jogo Seria os 2 anteriores ao Palmeiras ali? Para ir mais... Seriam, na minha... Né, pô, vai lá, estamos aqui para isso. Seria de novo lá para seria uma tela, por favor, vamos lá. Depende do contexto. Melhor. Para mim seria os 3 jogos antes do jogo contra o Palmeiras.
mim, eu achava que o jogo antes, acho que seria, para mim, seria Madureira e Nova Iguaçu. Tá. E aí você prepara, volta a treinar um pouquinho, ajusta algumas coisas pro jogo do Palmeiras. Porque esse jogo do Bangu, como são aí 3 dias, né? Mas aí 3 dias... É terça-noite, o Palmeiras 4 dias pro jogo, mas aí tem viagem. Sim. Eu acho que será contra a Portuguesa, Madureira e Nova Iguaçu. Contra o Bangu será o time reserva, né? Daí, nesses 3 jogos, ele vai se preparar, ele vai preparar o time titular para jogar contra o Palmeiras. Então, aí já começa. Pô, mas será que vale a pena botar contra o Bangu? Porque o jogo tá muito próximo, né? Vai que alguém sente algum tipo de desconforto. Então, se você joga com Madureira e Nova Iguaçu, mesmo que apareça um desconforto, que pode aparecer, porque você sai de uma pré-temporada de treinamento para um jogo. Você tem uma semaninha ali. Você tem uma semana. Já é doído. Mas depois contra o Boa Vista, põe reservas de novo. E aí o jogo contra o Palmeiras já é o jogo O gigantesco. Prats não acha. Não, o Prats não pensa assim. Não, claro que eu acho. Você acha que eu vou discutir essa situação fisiológica? Errado. Gosta de festa, não gosta. Ontem ele chamou minha atenção, falou, essa Supercopa aí, você tá exagerando, você tá muito empolgado. Ele confessou aqui pra mim, não, a molecada vai jogar só o primeiro e tem que colocar o time titular. Por ele, Flamengo e Palmeiras em reservas. Falar uma coisa pra você, Rafael Prats. Foi diferente, William. Pela Copa do Mundo, essa pré-temporada começou antes. É isso que eu quero dizer. Eles não se apresentaram em janeiro. Sim. É porque a gente geralmente tinha o seguinte, se apresenta dia 2 ou 3 pra jogar dia 15. Agora foi diferente. O Vitor Pereira chegou ao Flamengo em janeiro, quando virou o ano. Agora a equipe dele já estava lá antes. Então já houve, me parece... Já estava numa conversa e tal, mas para trabalhar em campo só em janeiro. A parte física já foi feita. Agora é aprimoramento tático, técnico, mas eu quero entender do Prats qual é o problema dele com o jogo do dia 28. Porque assim, Prats, deixa eu te falar uma coisa. Eu entendo. Quando você fala. Trouxe para 28. Trouxe para 28. É a confusão da Supercopa e é em Brasília, não é em Salvador. É o seguinte, falar uma coisa para você, Rafael Prats. A Supercopa, eu entendo, é um jogo. Sim. Pô, tá longe de ser uma... Pô, não dá nem pra comparar com uma Libertadores, uma Copa do Brasil, com o Mundial. Com o Mundial que tá ali, por exemplo. entendeu? Mas aí eu vou falar uma coisa pra você, Rafael Prats. O adversário do Flamengo, não sei se você sabe, é o Palmeiras. Sim, campeão brasileiro. Não sei se você tá sabendo. Sei. É o campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Quando a gente fala de Flamengo e Palmeiras hoje em dia, é a maior rivalidade. Você abaixou um pouquinho? Caiu, ele é cadeira. É um risca-faca. É complicado. Um não quer perder pro outro. Um não quer começar a temporada com uma derrota pro outro. Ninguém falou que ia perder, William. Entendeu? E é pros caras comemorarem. O objetivo do futebol ainda é ganhar o jogo, William. O Flamengo ganhou uma Supercopa em cima do Palmeiras. Sim. Deve estar engasgadinho. Abel, se a gente conhece bem o Abel, isso aí tá engasgado. E o Palmeiras não vai querer dar carimbada pré-mundial ali no Flamengo? Não vai? Mas eu não tô falando vai lá pro que... Mundial. Quando você coloca os troféus ali na estante no final do ano, você computa isso, né? Você vai lá. Eu fui campeão da Supercopa, da Copa do Brasil. Ela conta em cima de quem? Do Flamengo. Em cima de quem? Do Palmeiras. Olha, é uma outra o jogo conversa, gera Prats. muita expectativa. Você não pode esvaziar esse jogo. Jamais vou tirar a empolgação dos senhores aqui. Jamais. Nenhum objetivo nunca foi eu tenho aqui. Quero dizer o seguinte, que é um jogo que abre a temporada do futebol nacional. Claro que tem título, claro que tem taça, claro que tem faixa. É que esse jogo não pode determinar o que vai acontecer na temporada. Ninguém falou isso. Ou não pode ter esse peso de determinar. Legal, muita gente vai parar para assistir. Mas não determina. É isso que eu tô falando, né? Não é porque assim, se o Flamengo golear o Palmeiras, não quer dizer que o Palmeiras esteja todo errado. Já vai dar uma balada, hein? O Prats, mas pergunta. Se um golear o outro, dá uma balada, hein? Sim, mas é que é um cenário anormal. Mas claro que eu entendo o que vocês estão falando. Você já imaginou o começo de trabalho do Vitor Pereira, o Palmeiras mete um 4-0, como é que vai o dia seguinte? Tá tudo bem, tá claro tudo que certo. incomoda e vai ser criticado, questionado. Não estou duvidando disso. Estou dizendo o seguinte, que o jogo é um jogo que gera muita expectativa, de duas forças do futebol sul-americano hoje, mas muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Todo mundo calmo. Não sei se vocês estão tão calmos, não. Vocês estão empolgados com o jogo. O que você está falando, quem perder desse jogo pode cair. Não, o que eles estão falando, sim. O que eu estou falando é o contrário disso, Zé. O que eu estou falando é que quem perder esse jogo não deve cair. Nessa hora, muita calma, porque é pressão, então? Eu estou vendo que vocês estão querendo dar essa conotação para a partida. Eu respeito, mas eu tenho uma outra visão. O estadual é mais importante. O estadual é mais importante? Eu acho. Ganhar o campeonato estadual, você não acha? É porque o tamanho do jogo, assim, só pra... Sim, o jogo porque, sim. Porque você é o campeão da Libertadores. Eu concordo. Campeão do Campeonato Brasileiro. Carimbar o grande rival aí no começo da temporada você cria uma sensação de um jogo gigante, né? Dependendo do que acontecer nesse jogo, já existe uma rivalidade entre essas duas equipes. Claro. Existe uma rivalidade. Dependendo do que acontecer nesse jogo, que o bicho vai pegar. Não é a final de Libertadores. Não pensa que os caras vão entrar em campo, não. É só um joguinho. Não, isso sim, vão se claro. matar lá, vão pro jogo. Sem dúvida. Dependendo do que acontecer, esse jogo já
Eles já vão carregar esse jogo o ano claro, inteiro. Você acha que o Abel e o Vitor, beleza, tudo bem, como é que você tá? Quantas partidas o Vitor ganhou do Abel? No Corinthians? Nenhuma. No Corinthians? Nenhuma. Agora ele tá no Flamengo. Aliás, o Vitor Pereira só ganhou o clássico do Santos. Ele não ganhou do São Paulo e não ganhou do Palmeiras. Eu entendo quando o Prates fala que não deve determinar a temporada. Se a temporada começa bem ou mal, se vai ser boa ou ruim por causa do resultado. Agora, carrega. Claro. Você carrega. Não, claro que o jogo tem um peso. Não tô dizendo que não quer viajar pro Marrocos, pro Mundial, claro, tomando a sapatada ali ou perdendo um título pro grande rival nacional. Que hoje é a grande rivalidade nacional hoje. Não estamos discutindo Vasco, Flamengo, Palmeiras e Corinthians. A grande rivalidade do cenário nacional hoje de investimento, quem investiu, de tudo, né? Quem ganha, quem é protagonista nos últimos anos, é Flamengo e Palmeiras. Você não quer começar o ano tomando um tropeço aí. Ou tomando, às vezes, um baile, ou perdendo no último você vai levar isso pro Mundial. Você carrega pro Mundial, você carrega pra temporada. Porque se você não ganha do Palmeiras numa Supercopa, se você tem um Mundial que talvez não é como a torcida espera, você já chega precisando dar uma resposta no estadual. Isso carrega, claro que carrega. Não, claro que o jogo tem um peso. Eu não acho que tem que condicionar. Ninguém na Recopa, não esquece de ter uma Recopa na sequência. Tem que ser mandado embora, tem que rescindir. Claro, então o lateral não foi bem, contrata 3 laterais por causa da Supercopa. Não acho. Mas você carrega. Você tem o Flamengo e Palmeiras. O critério com a rede social devem chegar uns 4 depois do jogo. A rede social não. Não, é que não. É porque você não tá pegado na rede social. Até pela sua participação nas redes. Não. Pera um pouquinho, tem que diminuir sua participação nas redes. Muito ativo, né? Hoje mudou em relação à cobertura aqui ao futebol. Toda hora. Quantos anos você treinando? tem? Não, Zé, mas isso não vem ao caso, 40. Mas é o seguinte, Zé. Ranzinza. Não, ranzinza não. Aquela alma de quanto, Zé? A alma de quanto? Nossa, de 85, não é possível. Fala, meu filho. O jogo é... Tem gente de 85 como claro que o jogo é muito importante. O jogo vai parar grande parte do Brasil. Eu não estou discutindo isso. Estou discutindo a validade em relação à importância de ganhar a competição. Talvez o jogo seja mais importante do que a competição em si. Eu entendo o que vocês estão falando. Claro que é um jogo diferente, é uma grande rivalidade. Quem ganhar vai tirar um sarro e tem que tirar mesmo. Vai tirar uma casquinha, tem que tirar mesmo. Estou querendo dizer que esse jogo não pode determinar o rumo da temporada. Sim, isso é verdade. Ele não vai determinar, não pode. Mas não deve. Não concorda isso. Não deve determinar o rumo da temporada. Só que você quer tirar a empolgação do primeiro grande jogo do ano. Só que o jogo é pesado. Você não pode tirar o peso do jogo. Você não pode tirar o peso do jogo. Mas existem situações diferentes aí. Talvez pro Abel não pese tanto. Talvez. Pro Vitor pode pesar. Como um cartão de visita, você diz? Como um cartão de visitas. Ser muito sincero pra você. Você acha que talvez não pese pro Abel? Eu acho que não pesa. Não, tô falando... Assim, 1-0, 2-1, pênalti. Exatamente. O Abel já construiu isso. O Vitor tá construindo um caminho. Que eu acho que vai ser ótimo, hein? Desculpe, é que às vezes eu penso e não consigo ter... Não falei da forma como eu... É porque a gente ficou interrompendo. Não, entendo completamente. Eu faço isso a cada minuto, eu diria. Não, talvez pro Abel, que eu fale assim, pela competitividade que é a cabeça do Abel. Pela forma dele de vencer, ganhar e tal. Eu acho que talvez isso o condicione em determinados momentos em relação a essa partida. Mas para a torcida, se ganhou, ótimo, vamos tirar sarros. Que os caras vão fazer isso. Claro. Se perdeu, tanto faz, o Palmeiras segue adiante, não vai mudar nada. Pro Vitor Pereira, talvez possa... Opa, peraí. Perdeu pro Palmeiras. Ó, cartão de visita, como é que foi? Porque você tem várias formas de perder. Claro. Se você perde, que nem, por exemplo, ele fez com o Corinthians, ele perdeu a Copa do Brasil, mas os 2 jogos contra o Corinthians o colocaram no Flamengo. Contra o Flamengo, perdeu. Sim, perdeu, mas o que o Corinthians jogou foi isso. Agora, joga lá uma hipótese, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo perde, mas amassa o Palmeiras... Pô, peraí, perdeu, mas tem coisa boa aqui. Calma, vamos tranquilo. Agora, Flamengo e Palmeiras, confronto os 11 titulares, os 2 times me embate. 3-0 pro Palmeiras, um chocolate. Pô, você acha que... Opa, peraí. E aí condiciona também até o seguinte, porque você tem 2 jogos, que nem a gente está falando, né, sobre os 2 jogos, Madureira, Boa Vista tem e Bangu, né, tem Portuguesa e tal. Qual é o grau de competitividade que esses times vão colocar para o Flamengo? É o que eu falei, muito baixo. Muito baixo. Aí a primeira pancada vai ser Palmeiras, que aí você vai ver aí te condiciona, é aí que nós estamos falando aqui. Condiciona não para o ano inteiro, que eu também concordo com o Prates. Isso aí esse jogo não pode condicionar o ano inteiro, mas vai te condicionar para uma disputa que é importantíssima, que chama-se Mundial. Sim. Porque o próprio Vitor Pereira, se perder, a gente está trabalhando, eu estou falando das 2 hipóteses, perdendo ou ganhando. Se perder, o Vitor Pereira, peraí, eu preciso ver o que aconteceu, porque se para o Palmeiras eu perdi dessa forma, chegando lá vai ser mais complicado. Não, porque a tendência, Zé, a tua análise próximo, é boa, porque a tendência é a seguinte. Até o pessoal está me lembrando aqui o seguinte, que o Abel,
ele quando chega, ele perde a Supercopa pro Flamengo. Depois ele perde a decisão do Paulista para o São Paulo. Sim. E ele perde antes a Recopa, inclusive no Defensa e Justiça. Isso também ele foi em Brasília. Perde os 3. Também em Brasília. Só tem um detalhe aí. Antes ele tinha um negocinho na manga, só tem um detalhe aí. Antes, a cartinha na manga dele, ele tinha ganho uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Então a situação é diferente. O cara tava com crédito. Sim. E agora? Que crédito! E agora? Né? E agora ele tem mais uma Libertadores, ele tem um brasileiro, ele tem a Recopa, ele tem Paulista.